E se eu te dissesse que o destino dos 12 discípulos de Jesus foi muito mais trágico e surpreendente do que você imagina? Desde perseguições brutais até mortes misteriosas, esses homens enfrentaram desafios inimagináveis para espalhar a mensagem de Cristo. Mas o que realmente aconteceu com cada um deles? Hoje, vamos revelar as histórias ocultas por trás dos apóstolos e seus últimos momentos. E se você ficar até o final, vou compartilhar um detalhe pouco conhecido sobre um dos discípulos que pode mudar sua visão sobre seu verdadeiro papel no cristianismo. Seja bem-vindo ao canal iSpirit. E agora eu sei que tudo mudou. Seu amor me salvou, me restaurou. Não há mais volta, só há o caminho. Com você do meu lado, eu nunca estou sozinho. Tiago Maior, o primeiro a ser executado. Entre os 12 apóstolos, Tiago, filho de Zebedeu, também chamado de Tiago Maior, teve um dos destinos mais brutais. Ele foi um dos discípulos mais próximos de Jesus e testemunhou eventos importantes, como a transfiguração e a agonia no Jardim das Oliveiras. Sua fé inabalável, no entanto, o colocou no caminho da perseguição. No livro de Atos dos Apóstolos, é relatado que Tiago foi capturado por ordem do rei Herodes Agripa I, um governante conhecido por sua hostilidade contra os primeiros seguidores de Cristo. Por volta do ano 44 depois de Cristo, o apóstolo foi condenado e eliminado por meios cruéis. Segundo os registros históricos, foi um dos primeiros discípulos a sofrer esse destino pelo simples fato de continuar espalhando os ensinamentos de Jesus. A tradição cristã conta que um dos guardas responsáveis por levar Tiago até sua punição ficou tão impressionado com sua fé que decidiu se juntar a ele no momento final. Apesar da dor e do sofrimento, Tiago manteve sua crença firme até o último instante, tornando-se um dos primeiros mártires do cristianismo. Sua trajetória nos lembra do preço da fé e de como aqueles que seguiram Jesus enfrentaram desafios inimagináveis. Mas essa é apenas a primeira história dessa jornada repleta de sacrifícios e coragem. Tiago Menor, o mistério de seu destino. Tiago, filho de Alfeu, também conhecido como Tiago Menor, foi um dos discípulos menos mencionados nos evangelhos, mas seu fim trágico se tornou parte das tradições cristãs. Acredita-se que ele tenha desempenhado um papel importante na expansão do evangelho, possivelmente pregando na Palestina, Pérsia e Egito. Diferente de seu homônimo, Tiago Menor não teve seu destino registrado nas Escrituras, mas relatos históricos apontam diferentes versões de sua morte. Uma das mais difundidas diz que ele foi levado até o topo do Templo de Jerusalém e jogado de lá. No entanto, o impacto não foi suficiente para tirá-lo de imediato. Ferido, mas ainda vivo, ele teria sido atacado até não resistir mais. Outra versão sugere que ele tenha sido crucificado em terras estrangeiras, possivelmente na Pérsia ou no Egito. O que todas essas versões têm em comum é que Tiago Menor teria enfrentado a hostilidade daqueles que rejeitavam sua mensagem, permanecendo fiel à sua missão até o fim. Apesar das incertezas, sua morte se tornou um símbolo de perseverança, mostrando que nem sempre a fama acompanha os grandes feitos. Tiago Menor pode ter sido menos lembrado que outros discípulos, mas seu legado permanece vivo na história do cristianismo. Mateus, o apóstolo que deixou tudo para seguir Jesus. Mateus, também chamado de Levi, era um cobrador de impostos antes de se tornar discípulo. Sua profissão fazia com que fosse mal visto pelos judeus, já que trabalhava a serviço do Império Romano. No entanto, ao ouvir o chamado de Jesus, abandonou sua antiga vida e se tornou um dos 12 apóstolos, além de ser reconhecido como o autor do primeiro evangelho do Novo Testamento. Após a ascensão de Cristo, Mateus viajou por diversas regiões, levando a mensagem cristã para povos distantes. Os relatos sobre seu fim variam.
Mas uma das versões mais aceitas diz que ele pregava na Etiópia quando foi atacado por aqueles que rejeitavam sua fé. A tradição sugere que ele teria sido atingido por um golpe fatal enquanto celebrava um ato religioso, tornando-se um mártir da fé. Outras versões indicam que ele teria sido queimado ou apedrejado, mas há consenso de que sua morte foi violenta e resultado direto de sua devoção. O exemplo de Mateus nos lembra do poder da transformação. De um homem rejeitado por seu povo, ele se tornou um dos maiores evangelizadores da história cristã. Sua coragem em enfrentar a oposição e sua disposição em deixar tudo para seguir Jesus fazem dele um símbolo de entrega e convicção. André, o apóstolo da cruz em forma de X. André, irmão de Simão Pedro, foi um dos primeiros discípulos chamados por Jesus. Antes de seguir o Mestre, era pescador no mar da Galileia, mas sua vida mudou completamente quando ouviu as palavras, que o levariam a se tornar um pescador de homens. Após a ressurreição de Cristo, André viajou por diversas regiões para espalhar o Evangelho. Acredita-se que ele tenha pregado na Grécia, na Ásia Menor e até na Rússia, alcançando povos distantes e convertendo muitas pessoas. No entanto, sua missão logo atraiu a ira de autoridades locais. Segundo a tradição, André foi condenado à crucificação na cidade de Patras, na Grécia. No entanto, por se considerar indigno de morrer da mesma forma que Jesus, pediu para ser preso a uma cruz em formato de X, que se tornaria seu símbolo. Relatos dizem que ele permaneceu 2 dias pregado à cruz, ainda falando sobre Cristo, para aqueles que o ouviam. Seu fim foi um testemunho de resistência e fé, tornando-se uma das figuras mais lembradas do cristianismo. Até hoje, a cruz de Santo André é um símbolo presente na heráldica e em diversas tradições religiosas. O legado de André nos ensina sobre humildade e perseverança. Ele não buscou glória, nem desejou grandeza, mas dedicou sua vida a um propósito maior, enfrentando seu destino com coragem inabalável. Pedro, o apóstolo que escolheu um fim humilde. Simão Pedro, também chamado apenas de Pedro, foi um dos discípulos mais próximos de Jesus e um dos líderes da igreja primitiva. Seu nome foi mudado pelo próprio Cristo, simbolizando sua nova missão, ser a pedra sobre a qual a igreja seria construída. Pedro teve momentos de grande fé, mas também de fraqueza, como quando negou Jesus 3 vezes antes da crucificação. No entanto, após a ressurreição, ele se tornou um dos mais destemidos pregadores do Evangelho, levando a palavra de Cristo a diferentes povos. Eventualmente, sua pregação o levou até Roma, onde enfrentou a perseguição do imperador Nero. Segundo a tradição, Pedro foi preso e condenado à crucificação. No entanto, ele fez um pedido final. Não queria morrer da mesma forma que Jesus, pois não se considerava digno. Assim foi crucificado de cabeça para baixo. O local de seu martírio teria sido onde hoje se encontra a Basílica de São Pedro, no Vaticano, um dos lugares mais sagrados do cristianismo. A história de Pedro nos ensina sobre perdão e transformação. De um simples pescador a um líder espiritual, ele errou, caiu e se levantou inúmeras vezes. Sua jornada prova que a fé não exige perfeição, mas sim coragem para continuar, mesmo diante dos maiores desafios. Simão o Zelote, o apóstolo envolto em mistério. Simão o Zelote, também chamado de Simão o Cananeu, é um dos discípulos sobre os quais menos se sabe. Seu título, Zelote, pode indicar que ele fazia parte de um movimento radical que lutava contra a dominação romana em Israel. No entanto, ao conhecer Jesus, Simão abandonou qualquer ideia de resistência armada para seguir a mensagem de amor e redenção. Após a ressurreição de Cristo, acredita-se que Simão tenha viajado por diferentes regiões pregando o Evangelho. Há relatos de que tenha atuado na Pérsia, no Egito e até na Grã-Bretanha. Mas as informações sobre seu destino final são incertas. Entre as versões mais aceitas, uma delas afirma que Simão teria sido crucificado pelos romanos, como muitos de seus companheiros de fé. Outra versão sugere que ele tenha sido esfolado vivo antes de ser eliminado, um destino cruel que simboliza o alto preço pago pelos seguidores de Jesus. Independentemente da forma como sua vida terminou,
O legado de Simão nos ensina que qualquer um pode ter sua vida transformada pela fé. De um possível revolucionário a um apóstolo da paz, ele abandonou a violência para espalhar uma mensagem de esperança, deixando um exemplo poderoso de conversão e entrega. Filipe, o apóstolo que desafiou os poderosos. Filipe foi um dos primeiros discípulos chamados por Jesus e teve um papel fundamental na expansão do cristianismo. Ele aparece nos evangelhos como alguém de mente curiosa, frequentemente questionando Jesus sobre o significado de seus ensinamentos. Foi Filipe quem apresentou Natanael Bartolomeu a Cristo, ajudando a formar o grupo dos 12. Após a ressurreição, Filipe teria pregado o evangelho na Ásia Menor, especialmente na Frígia, atual região da Turquia. Seu trabalho missionário atraiu a atenção das autoridades locais, especialmente em Hierápolis, onde ele teria confrontado práticas religiosas pagãs e desafiado líderes poderosos. A tradição afirma que Filipe foi preso e condenado à crucificação de cabeça para baixo. Algumas versões dizem que ele foi apedrejado antes de ser pendurado, enquanto outras indicam que ele teria sido executado ao lado de Bartolomeu. Seu martírio serviu como um testemunho de fé e resistência, inspirando muitos a continuarem sua missão. Hoje, Hierápolis ainda preserva ruínas de uma igreja construída em sua homenagem, um símbolo de sua coragem e dedicação ao Evangelho. A história de Filipe nos ensina sobre ousadia e compromisso. Ele não teve medo de desafiar as autoridades e levar a mensagem de Cristo a lugares onde poucos ousavam ir. Sua vida prova que a fé verdadeira não recua diante das dificuldades, mas avança com determinação. Bartolomeu, o apóstolo que enfrentou o sofrimento com fé. Bartolomeu, também identificado como Natanael, foi apresentado a Jesus por Filipe e ficou impressionado ao perceber que Cristo já o conhecia antes mesmo de terem se encontrado. Nos tintos evangelhos, ele é descrito como um homem sem falsidade, alguém de caráter íntegro e fé sincera. Após a ressurreição, Bartolomeu teria viajado para regiões como Índia, Arábia e Armênia, levando a mensagem cristã a povos distantes. Foi nesse último local que, segundo a tradição, ele encontrou seu fim. Os relatos indicam que Bartolomeu converteu o rei da Armênia ao cristianismo, o que enfureceu os sacerdotes locais. Como punição, ele teria sido capturado e submetido a um sofrimento extremo antes de ser executado. Em algumas versões, ele teria sido esfolado vivo, enquanto em outras teria sido crucificado ou decapitado. Independentemente da forma exata de seu martírio, Bartolomeu manteve-se firme em sua fé até o último momento. Seu testemunho continua sendo lembrado como um exemplo de coragem e devoção, mostrando que nem a dor mais intensa pode deter aqueles que confiam plenamente em Deus. Seu legado atravessou os séculos, e até hoje, Bartolomeu é venerado em diversas tradições cristãs, especialmente na Armênia, onde é considerado um dos responsáveis pela conversão do país ao cristianismo. Tomé, da dúvida à coragem inabalável. Tomé, também chamado de Dídimo, é conhecido principalmente pelo episódio em que duvidou da ressurreição de Jesus, exigindo ver e tocar as feridas do Mestre para acreditar. No entanto, sua história vai muito além disso. Após encontrar-se com o Cristo ressuscitado, Tomé se tornou um dos mais destemidos evangelizadores entre os apóstolos. A tradição afirma que ele levou a mensagem cristã para lugares distantes, como a Pérsia e a Índia, estabelecendo comunidades cristãs que existem até hoje. Os chamados cristãos de São Tomé, no sul da Índia, acreditam que sua fé foi trazida pelo próprio apóstolo, que teria realizado diversos milagres e convertido muitas pessoas. No entanto, sua pregação despertou a fúria de líderes religiosos locais. Segundo os relatos, Tomé foi perseguido e atacado por aqueles que rejeitavam sua mensagem. Sua morte teria ocorrido por meio de lançadas, um fim brutal que simboliza o preço pago por sua devoção. Seu legado, porém, permaneceu intacto. O apóstolo que um dia duvidou tornou-se um dos mais fervorosos na missão de espalhar o Evangelho. Sua história nos ensina que a fé verdadeira não está em nunca ter dúvidas,
mas em buscar a verdade com sinceridade e coragem. Tomé nos lembra que até os mais céticos podem se tornar os maiores defensores da fé quando encontram razões para acreditar. Judas Tadeu, o apóstolo da esperança. Judas Tadeu, também chamado apenas de Tadeu, é um dos apóstolos menos mencionados nos evangelhos, mas sua influência no cristianismo foi imensa. Muitas vezes, ele é confundido com Judas Iscariotes, o que fez com que sua devoção demorasse a crescer entre os fiéis. No entanto, sua história é um exemplo de fé e dedicação. Após a ressurreição, Judas Tadeu teria viajado para a Mesopotâmia e a Pérsia, onde pregou a palavra de Cristo e converteu muitas pessoas. Segundo a tradição, ele foi enviado para curar o rei Abgar de Edessa, que sofria de uma grave enfermidade. O rei teria se curado ao aceitar a mensagem do Evangelho, e sua conversão fortaleceu o cristianismo naquela região. No entanto, a pregação de Tadeu também despertou a fúria de líderes religiosos que viam no cristianismo uma ameaça. Relatos indicam que ele foi brutalmente atacado por sacerdotes pagãos, que o atingiram com tacapes e lanças, encerrando sua jornada terrena de maneira violenta. Mesmo após sua morte, Judas Tadeu passou a ser conhecido como o santo das causas impossíveis, devido à sua associação com a esperança e a fé inabalável. Seu exemplo nos ensina que a verdadeira confiança em Deus pode superar qualquer obstáculo, mesmo diante das maiores adversidades. Judas Iscariotes, a queda do traidor. Judas Iscariotes é, sem dúvida, o apóstolo mais controverso da história cristã. Ele foi escolhido por Jesus para integrar o grupo dos 12 discípulos, mas acabou marcado para sempre como o traidor, aquele que entregou Cristo às autoridades em troca de 30 moedas de prata. Os evangelhos sugerem que Judas já demonstrava sinais de fraqueza moral antes do episódio da traição. Ele era o tesoureiro do grupo, mas João menciona que ele desviava dinheiro da bolsa comum. Ainda assim, sua presença entre os discípulos mostra que Cristo ofereceu a ele a mesma chance de redenção que a todos os outros. Após perceber as consequências de seu ato, Judas teria sido tomado pelo remorso. De acordo com o Evangelho de Mateus, ele tentou devolver as moedas aos sacerdotes, mas foi rejeitado. Desesperado, ele teria se afastado e colocado fim à própria vida. Já o livro de Atos dos Apóstolos descreve um destino diferente. Judas teria morrido de forma trágica, caindo em um campo e sofrendo uma morte violenta. Esse local ficou conhecido como Campo de Sangue, adquirido com as moedas que ele havia recebido por sua traição. A história de Judas serve como um alerta sobre as consequências das escolhas e sobre o peso do arrependimento. Seu destino trágico demonstra que até aqueles que caminharam ao lado de Jesus podem se perder, mas também levanta questões sobre o poder da graça e do perdão divino. João, o único apóstolo que escapou do martírio. João, conhecido como o discípulo amado, foi um dos seguidores mais próximos de Jesus. Ele estava presente em momentos cruciais da vida de Cristo, como a transfiguração, a última ceia e a crucificação. Foi a ele que Jesus confiou o cuidado de sua mãe, Maria, antes de morrer na cruz. Diferente dos outros apóstolos, João foi o único que, segundo a tradição, não sofreu uma morte violenta. Após a ressurreição de Cristo, ele dedicou sua vida a pregar e fortalecer a igreja primitiva, sendo um dos pilares do cristianismo nascente. Durante o governo do imperador Domiciano, João foi perseguido e enviado para o exílio na ilha de Patmos, onde teria tido as visões que deram origem ao livro do Apocalipse. Alguns relatos dizem que ele sobreviveu a uma tentativa de execução em óleo fervente, o que fortaleceu ainda mais sua reputação como um homem protegido por Deus. Após anos de exílio, João teria retornado a Éfeso, onde viveu até a velhice e faleceu por causas naturais. Ele teria sido o último dos apóstolos a partir, deixando um legado profundo, tanto em seus escritos quanto em sua liderança. Sua história nos ensina que a fé pode nos sustentar, mesmo em tempos de perseguição. João não apenas sobreviveu, mas manteve viva a mensagem de Cristo, escrevendo alguns dos textos mais importantes do Novo Testamento.
As histórias dos 12 apóstolos nos mostram algo profundo. Seguir a verdade tem um custo, mas também um propósito maior. Cada um deles enfrentou desafios extremos, rejeição e até mesmo a morte por causa daquilo em que acreditavam. No entanto, eles não recuaram. Suas vidas foram testemunhos vivos de fé, coragem e dedicação. Agora pense por um momento. O que você faria se sua fé fosse testada? Você teria a mesma determinação para seguir aquilo em que acredita, mesmo quando tudo parece difícil? Como recompensa por ter ficado até aqui, quero te apresentar uma prática exclusiva que pode fortalecer sua resiliência e conexão espiritual. É um exercício simples, mas poderoso. A Oração dos 12. Durante os próximos 12 dias, dedique um breve momento para refletir sobre um dos apóstolos por dia. Pense em suas qualidades e no que sua história pode ensinar para a sua vida. Em seguida, faça uma oração pedindo sabedoria e coragem para enfrentar seus próprios desafios. Se preferir, escreva um pequeno diário sobre cada um. Isso vai te ajudar a internalizar os valores de fé, força e lealdade que esses homens exemplificaram. Essa prática pode trazer clareza, propósito e uma conexão mais profunda com a espiritualidade. Afinal, grandes transformações começam com pequenos passos. Se você chegou até aqui, quero saber: qual apóstolo te inspirou mais? Comente o nome dele aqui nos comentários. Isso vai mostrar que você acompanhou essa jornada até o fim e que essa história fez sentido para você. E claro, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que também se interessa por esse tema. Isso ajuda muito a espalhar conteúdos como este. A fé verdadeira não teme desafios, ela os transforma em força. E se você quer continuar admirando este universo cósmico que exploramos neste vídeo, considere nos apoiar adquirindo nossas camisas e acessórios exclusivos. É só apontar seu celular para o QR Code na tela ou acessar nosso site. Colocamos em nossos produtos o mesmo cuidado e amor que dedicamos aos nossos vídeos. Cada peça foi pensada para inspirar o seu despertar espiritual e celebrar a vida. Se tocar seu coração em adquirir, ficaremos muito felizes, porém não se sinta obrigado. Assistir e compartilhar já nos ajuda muito. Somos muito gratos por você se importar com o que fazemos aqui. Gratidão por assistir. O link está na descrição.